Olá! Já alguma vez pararam para pensar como é que a humanidade passou de acreditar em magia para, de repente, construir foguetões? Pois bem, vamos mergulhar numa das maiores transformações da história. E atenção, não foi uma revolução de armas, foi uma revolução de ideias, que mudou completamente as regras do jogo e a forma como vemos o mundo. A grande questão é mesmo esta, não é? Como é que se dá este salto? Como é que se passa de um mundo onde um relâmpago era visto como um deus zangado e uma doença era uma qualquer maldição, para um mundo onde nós entendemos o que é a eletricidade e o que são micróbios? É uma mudança, é uma mudança absolutamente brutal. Essencialmente, tínhamos duas formas de ver o mundo. De um lado, o antes. O mundo governado pela superstição, pela tradição, pelo sempre foi assim. Eram ideias que ninguém se atrevia a questionar. Mas do outro lado, no depois, surge algo completamente novo. A lógica, a observação e a evidência. De repente, a resposta é assim porque sim, deixou de ser suficiente. Era preciso mais. Era preciso provar. E esta nova maneira de pensar não era uma coisa feita ao acaso. Não. Tinha regras, tinha um método. Pensem nisto como uma espécie de receita para descobrir a verdade. Um guia, passo a passo, para não andarmos perdidos em suposições e achismos. E o nome desta receita super poderosa é o método científico. A melhor forma de o imaginar é mesmo como um kit de detetive para o universo. Em vez de simplesmente adivinhar ou acreditar na primeira coisa que se ouve, os pensadores começaram a agir como detetives, a investigar, a procurar pistas e a testar as suas teorias de uma forma super rigorosa. Então, como é que este kit de detetive funciona na prática? É simples. Primeiro passo, observar. Vemos algo no mundo que nos chama a atenção. Segundo passo, criar uma hipótese. Isto é, basicamente, um palpite inteligente sobre o porquê daquilo acontecer. Depois, o passo mais importante, testar. Fazemos experiências para ver se o nosso palpite estava certo. Quarto passo, analisar os dados. E, por fim, chegar a uma conclusão. E o mais fixe disto tudo? Se o palpite estava errado, não há problema nenhum. Começa-se outra vez. É um ciclo que nos vai aproximando, passo a passo, da verdade. Ok, agora com esta ferramenta super poderosa nas mãos, os cientistas fizeram o quê? Miraram bem alto, viraram-se para os maiores mistérios de todos, começaram por olhar para cima, para as estrelas, e tentaram decifrar as regras secretas do cosmos. E o que descobriram abalou completamente as estruturas da época. Ao observarem e principalmente ao calcularem, perceberam uma coisa incrível. A Terra não era o centro de tudo. Pelo contrário, nós e os outros planetas andamos todos a girar à volta do Sol, em órbitas que até podiam ser previstas com matemática. Imaginem só o choque. De um momento para o outro, o nosso lugar no universo mudou radicalmente. Esta descoberta deu origem a uma metáfora incrível. A ideia de que o universo funciona como um grande relógio mecânico. Pensem nisso. Deixou de ser visto como um sítio caótico e mágico e passou a ser visto como um mecanismo. Um mecanismo gigante e super complexo, claro, mas um que obedecia a leis. Leis físicas que podiam ser descobertas, compreendidas e até previstas. E a ciência que estuda as regras deste relógio gigante tem um nome. Chama-se mecânica clássica. Basicamente, é o estudo das leis do movimento. É o que nos ajuda a calcular e a prever como é que as coisas se mexem, desde uma bola de futebol que chutamos até aos planetas a viajar pelo espaço. As mesmas regras. E isto teve aplicações super práticas. De repente, a força necessária para levantar um objeto, como por exemplo 50 libras, que é mais ou menos 23 quilos, podia ser calculada com precisão. Forças que antes eram invisíveis e misteriosas, como a gravidade, tornaram-se quantificáveis. Acabou-se o achismo e começou a era do cálculo. Mas esta revolução do pensamento não se ficou pelas estrelas. Depois de olharem para o universo macro, os cientistas viraram o foco para dentro, para o micro, para tentar decifrar o código da vida e a composição de tudo o que existe à nossa volta, desde o mais pequeno inseto até aos tijolos que formam a própria matéria. No campo da biologia, por exemplo, os naturalistas meteram mãos à obra numa missão épica: catalogar todos os seres vivos do planeta. Começaram a organizar, a agrupar plantas e animais com base nas suas características. A forma das folhas, o número de patas, tudo contava. Foi literalmente como criar a primeira grande biblioteca da vida, pondo ordem no aparente caos da natureza. E acreditem, nenhum detalhe era pequeno demais. Insetos minúsculos, com apenas meia polegada, estamos a falar de pouco mais de 1 centímetro, eram postos debaixo do microscópio e examinados ao pormenor para se perceber o que os tornava únicos. A palavra de ordem era observação, observação e mais observação. Entretanto, na química, a revolução foi igualmente gigante. Aquela ideia antiga e um bocado mágica da alquimia, de tentar transformar chumbo em ouro, foi posta de lado e deu lugar a uma ciência rigorosa.
Descobriu-se que o mundo não é feito de feitiços, mas sim de elementos básicos, como o hidrogênio, o oxigênio ou o carbono. E são estes tijolos fundamentais que se combinam para formar absolutamente tudo o que existe. E claro, isto só foi possível graças a experiências controladas. Vejamos um exemplo super simples. A temperatura a que a água ferve passou a ser medida com exatidão. 100 graus na escala Celsius, 212 na Fahrenheit. Coisas do dia a dia começaram a ser estudadas, medidas e transformadas em dados, em factos concretos. Ok, mas de que serve saber tudo isto se ficar só nos livros? Boa pergunta. Agora vamos ver como é que estas ideias saíram do papel para literalmente construir o mundo que conhecemos hoje. Como é que a ciência se transforma em tecnologia? A resposta, em grande parte, está na matemática. A matemática transformou-se na linguagem universal da ciência. Foi ela que permitiu que as leis da natureza fossem traduzidas para equações precisas. De repente, uma única equação podia descrever o movimento de um planeta e a força necessária para uma ponte não cair. E assim, o motor do progresso arrancou. O processo era claro, quase como uma linha de montagem. Primeiro, descobriam-se as leis da física. Depois, usavam-se os cálculos da engenharia para aplicar essas leis. O resultado? A criação de coisas novas. Máquinas, motores, pontes gigantes, que, por sua vez, transformaram por completo a sociedade. Muito bem, chegamos à parte final. Vamos ligar todos estes pontos ao nosso dia-a-dia. Porque é que esta revolução do pensamento que aconteceu há centenas de anos ainda é tão, mas tão importante para nós hoje? A resposta, na verdade, é bastante simples. É que os princípios fundamentais desta revolução nunca mudaram. Lógica, evidência, experimentação. Esta forma de pensar, este método, continua a ser a base de toda a ciência e tecnologia que usamos hoje. Absolutamente toda. E se pensarmos bem, é incrível. As mesmíssimas leis da física que descrevem o movimento dos planetas são as que fazem funcionar o processador do smartphone e os gráficos dos videojogos. A química moderna está por trás dos medicamentos que nos ajudam. A engenharia está nos prédios, nos aviões e na própria internet. E a biologia é hoje a base da medicina que nos permite entender o corpo humano. Está mesmo tudo ligado. Portanto, o legado desta enorme revolução é, nem mais nem menos, o nosso mundo moderno. Mas a história não acaba aqui. A busca por respostas, usando a lógica e a evidência, continua todos os dias. E isso deixa-nos com uma pergunta a parar no ar. Qual será a próxima grande questão que a razão nos vai ajudar a responder? Esse é o desafio para a próxima geração.